Para Deus existe alguma coisa mais romântica? Foi isso que o povo de Israel se perguntou quando Isaías no seu livro os exortou. Para que me oferece esses sacrifícios como adoração? Porque para Deus isso tudo não é diversão. Deus disse: eu não tenho prazer nenhum no sangue de novilhos, bodes e carneiros. Isso tudo porque o povo de Israel não estava sabendo adorar direito. Sua verdade, atenção, prioridade estavam longe das suas atitudes. Por isso, seus cultos de adoração estavam perdendo as virtudes. O Senhor, com aqueles corações hipócritas e idólatras, não estava satisfeito. Isso estava acabando com qualquer sacrifício que o povo de Deus houvesse feito. Estavam preocupados demais com o status, dinheiro, bens e posição. Nisso tudo estavam esquecendo a verdadeira adoração. Se apresentavam a Deus e as suas ofertas de qualquer jeito, esquecendo que o Deus é o ser todo perfeito. Povo idólatra, assassino, iníquo e sem temor ao Senhor. Pecavam em todo o tempo e nem ao menos sentiam na consciência dor. Por isso Deus não estava satisfeito com aquele sacrifício perfeito, porque agora ele estava desfeito. O que o Senhor está realmente preocupado na adoração é que ali estejam unidos e depositados corpo, alma e coração. Mas a situação do povo de Israel e a nossa mudou quando vida e salvação o nosso Deus nos enviou. E assim, por meio da fé no seu glorioso Filho, dos nossos pecados livrou. Não só dos nossos pecados, mas da nossa culpa, da libertinagem, da escravidão. Nos limpou de tudo que pudesse nos afastar da verdadeira adoração. Hoje, aqueles que recebem e creem em seu amado Filho Jesus são chamados crentes. Pessoas cujo Espírito Santo do Senhor está trabalhando na renovação da sua mente. Elas receberão salvação, um novo nome, e ficarão mais alvas do que a neve. No céu com o Eterno elas vão morar, porque o seu nome no livro da vida, Ele é quem escreve. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos vivendo nesse mundo, essa vida passageira. O triste é quando fazemos isso como crentes e da pior maneira. E a pior maneira de se viver como crente nesse mundo como crente é deixando que as paixões desse mundo atrapalhem a renovação da vossa mente. Hoje sofremos do mesmo mal do povo de Israel, tentando com os nossos próprios esforços chegar na porta do céu, quando na verdade, infectados pelo mundo, fazemos de nós mesmos a nossa própria Babel. Orgulho, imoralidade sexual, impureza, idolatria. Para com Deus temos falta de temor. Ódio, discórdia, ciúmes, facções, egoísmo. Quantas vezes esquecemos do Senhor? Será que foi por isso que Cristo morreu? Que Cristo se sacrificou? Será que foi por isso que os nossos pecados, mesmo sem força, Ele os levou? Contaminados de orgulho, mentira, impureza, sem arrependimento, quando na verdade isso é o nosso verdadeiro impedimento. A nossa verdadeira adoração tem sido destruída pelo mundo. Não alvos mais que a neve. Sem arrependimentos, estamos verdadeiramente imundos. Entregando ovelhas pela metade, cânticos sem a verdade, ofertas sem boa vontade. Bois e cabras aleijadas, orações para o vento e profanadas. Vidas desregradas. O maior segredo da verdadeira adoração é que Deus nos tirou o coração de pedra e nos deu um verdadeiro coração. Contudo, nossa vida, palavra, olhar e ação tem de sempre buscar ser condizentes com a nossa pregação. Trabalho, escola, casa, família, bairro e universidade. Nossa adoração, exemplo, provas de que somos cristãos, não dependem da nossa idade. Uma coisa eu entendi em minha curta vida: eu nunca vou ser perfeito para oferecer a Deus o sacrifício perfeito, porque só há um que é de verdade perfeito: Cristo Jesus, que morreu naquela cruz e para a minha vida trouxe luz. Por isso não devemos deixar o mundo, nossa mente, infectar, sujar, depravar, mas sim por meio da contemplação da glória de Cristo, devemos nos deixar renovar. Novas opiniões, argumentos, desejos e mente. Você nunca vai saber o quanto isso é divino, a não ser que você experimente. Cuide da sua mente, entregue-la ao Senhor, pois ela é parte fundamental em nossa adoração, pois lá fluem desejos, sonhos, atitudes, opiniões, ideia e ação. O diabo sabe disso. Por isso ele quer te derrubar conquistando a tua mente. Porque se ela está poluída ou contaminada, todo o teu corpo fica doente. Amém? Por que Deus em Isaías 1 não estava recebendo os sacrifícios do povo de Israel?
Ele disse: eu não me agrado do sangue desses bodes, desses novilhos, desses bois, porque o coração do povo de Israel estava longe de Deus. Se a gente fosse trazer eles para o nosso mundo hoje, eles eram crentes domingueiros, só queriam saber de adorar a Deus na hora da adoração, e durante todo o tempo que eles estavam longe ali da igreja, do corpo, da comunidade cristã, eles estavam fazendo o que não prestava. E isso é chamado religião. E cristianismo não é religião. Cristianismo é meio de vida, é mudança de vida, é o meu dia a dia. Isso é cristianismo. A nossa adoração não é só no culto, a nossa adoração é no dia todo. Religião sem reflexão da mente é prisão. Prisão que começou no Gênesis 3, quando Adão e Eva comeram aquele fruto proibido. E esse fruto proibido lançou a mente do ser humano. É como se Eva e Adão tivessem pego a nossa mente e feito assim um balde de pecado. Bota de novo. Só que agora a nossa mente está dominada de desejo impuro, de desejo de pecado, e quer saciar esse desejo a todo custo. Vocês não estão acreditando em mim? Tiago 1,14 fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Romanos 8,14, se não me engano, fala que se vocês viverem pelo Espírito e matarem esses desejos da carne, vocês vão viver pelo Espírito. Satanás não tem poder nenhum sobre a gente. Satanás tem influência sobre os nossos maus desejos. E esses maus desejos só estão dentro de nós, por conta desse pecado que Adão e Eva cometeram lá no Éden. E isso tudo é como se nós tivéssemos uma mente louca e alucinada pela carne, pelo desejo da carne. Eu quero pecar. Ela quer isso. É como se nós fôssemos aquele personagem do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, do livro do J.R.R. Tolkien. Quem já assistiu, sabe, conhece o Sméagol. O Sméagol, para quem se lembra, ele era uma criatura boa, pura, não fazia mal a ninguém. Mas um belo dia ele encontrou o anel. E aquele anel, meu amigo, era a fonte de todo o mal. E o Sméagol se apaixonou pelo anel. É meu. E quando ele disse que pela primeira vez que o anel era dele, ele cometeu o primeiro assassinato. E ele ficou louco e alucinado pelo pecado, e viveu centenas de anos com esse anel no poder dele. E roubava, e matava, assassinava, fazia tudo o que não prestava. E o anel desenvolveu nele uma segunda personalidade, chamada Gollum. O Sméagol era bom, o Gollum era mau. Fazia tudo o que não prestava pelo anel, para o anel. É como se fosse a mesma coisa com a gente. O pecado desenvolveu como se fosse uma personalidade, uma segunda personalidade na nossa mente, que está louca para saciar o desejo dela por pecar. E a única coisa que pode combater isso é o Espírito do Senhor vivendo dentro da gente. Mas aí, antes da gente falar disso, a situação piora ainda mais. Como, Marcos Paulo? A gente já nasce com esse desejo por pecado. Mas a situação piora ainda mais quando a gente ignora Deus. Ah, meu amigo, quando a gente ignora Deus, a situação fica difícil. Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 1, 13 e 14, não precisa abrir. Não voltem a viver pelos desejos que vocês tinham quando vocês eram ignorantes. A ignorância aqui que ele está falando não é simplesmente não saber, mas rebatendo justamente o que Paulo fala em Romanos 1. Vocês conhecem a Deus, mas não dão a adoração que Ele merece, não dão a importância que Ele merece, e por conta disso, Deus entrega vocês aos desejos da sua carne, aos desejos impuros da sua mente. E aí nós estamos com essa disposição mental louca por pecado. Quando nós decidimos ignorar Deus, a gente já corta. Puf, não quero saber do Espírito Santo do Senhor, não. Aí Deus diz: é isso que você quer mesmo? Tá bom, eu não vou interferir no seu livre-arbítrio. E aí a gente entrega a nossa disposição mental. E aí, como fala Romanos 1, 28, se eu não me engano, o ser humano foi entregue aos seus desejos da mente, da carne, impuros. Começou o assassinato, começou o roubo, adultério, traição. Tudo porque nós não queríamos saber de Deus. Tudo porque nós não queríamos saber de Deus. A ignorância nos joga na lama do pecado mais ainda e nos afunda. E a ignorância, ela faz uma coisa pior ainda. A ignorância, em Efésios fala que por conta da ignorância do nosso entendimento para com Deus, a nossa mente ela fica cheia de vaidade.
Eu me acho, eu sou. Eu fico com o meu entendimento entenebrecido, meu entendimento escurecido. Eu não consigo entender a vontade de Deus na minha vida. E mais ainda, por conta da ignorância, o seu coração fica endurecido. E é incrível como a Bíblia se liga toda. Porque em Ezequiel 36 fala que na nova aliança, o Senhor Deus ia tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne aqui dentro. Pronto para adorá-lo, pronto para segui-lo e pronto para servi-lo. A verdade é que a nossa mente, ela está doente, ela está infectada, e a única cura para a nossa mente é uma overdose de Cristo, direto na veia, no coração e na mente. Mas antes de falar da cura, eu vou falar do médico. Quem é que cura? É Deus, por meio do Espírito Santo. Por favor, quem tiver sua Bíblia aberta, abra por favor em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, versículo 18, por gentileza. Se existe cura, existe médico, e Deus nos cura por meio do Espírito Santo. 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, versículo 18. Amém? Vamos lá. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa passagem para mim aqui, ela reflete exatamente o que é transformação na nossa vida, e a gente vai trabalhar ela mais ainda. Só um instante. Ele fala no final aqui que quem nos transforma é Deus por meio do seu Espírito. E Tito também fala isso na carta dele de 3:5, que nós fomos lavados, regenerados pelo poder do Espírito Santo. Mas o que eu quero frisar aqui e deixar bem enraizado na nossa cabeça, na nossa mente, é que essa palavra transformar aqui de Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar, ela vem do grego e é a palavra metamorfo. Ela só se repete 2 vezes nos evangelhos. Essa palavra de Romanos 12 se repete 2 vezes nos evangelhos. Sabe onde é que é? Mateus 17, Marcos 9, na transfiguração de Jesus. Essa palavra transformar do grego significa não transformar, porque Jesus transformou água em vinho e não tem essa palavra lá quando ele transformou água em vinho. Mas quando Jesus subiu ao monte e a sua imagem foi transformada, não, ela foi transfigurada. Romanos 12 está falando, não se conformem com esse mundo, mas sejam transfigurados pela renovação da sua mente. O que ele está querendo dizer aqui? Que esse trabalho não é seu, nem meu. Quem transfigura é o Espírito. Quem transforma é o cirurgião plástico. O nosso trabalho não é nos transformarmos, é deixar Deus nos transformar. Porque quem transforma é o seu Espírito, nos lavando e nos renovando cada vez mais e mais. Ainda que o nosso corpo se desfaleça, morra, não importa a tradução que você tem, o seu Espírito se renova cada dia mais e mais. Coríntios. E agora, já que a gente falou de quem cura, vamos falar da cura agora. A cura externa feita pelo Espírito Santo do Senhor, ela acontece pela transformação de quem nós somos, a transfiguração de quem nós somos. Mas vocês viram bem aqui em 2 Coríntios 3:18, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos contemplando a glória de Deus. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos renovados, meu irmão. Quando nós vemos a glória de Cristo, o Espírito Santo tem mais espaço para fazer a vontade dele. Por que retiro é tão bom? Foi a pergunta que eu fiz hoje lá na sala dos novos convertidos. Por que retiro é tão bom? Porque de todo lado a gente está sendo bombardeado da glória de Deus.
conversando com o irmão, tendo comunhão, cantando, orando, lendo, ouvindo pregação, brincando de uma forma santa na hora do almoço. E ali é bombardeio da glória de Deus em todo canto, de baixo, por cima, de lado, em todo canto. Até na hora de tomar banho a gente está lá brincando, todo mundo juntos, de uma forma santa, pura. Hoje eu ouvi uma coisa interessante, é como se fosse um aperitivo do céu, o retiro. Mas é por isso que é tão bom o bombardeio, a exposição, a glória de Cristo. E aí quando a gente volta para casa, acabou? Eu queria voltar. Mas você pode fazer da sua vida uma vida de retiro, uma vida de contemplação e exposição à glória de Deus. Quando você tem várias opções na sua vida, eu tenho uma opção hoje, é domingo, à tarde o que é que vai passar na televisão? Tem futebol, tem o Esquenta, tem o Pânico na TV, tem o Fantástico, tem várias coisas. Qual dessas coisas vai mostrar mais a glória de Deus do que ler a Bíblia, orar ou estar em comunhão, me divertindo de uma forma santa com os meus irmãos? Alguma dessas coisas vai mostrar mais a glória de Deus? Vai nos expor mais a glória de Deus do que isso? Claro que não. A gente fica colocando lixo na cabeça e tem que inventar um falso fogo que não existe e dizer que a gente é avivado quando a gente não é avivado, porque dentro de nós o Espírito do Senhor não está tendo espaço para trabalhar, porque nós não somos expostos verdadeiramente à glória do Senhor. É só isso. E é isso que Satanás quer, a estratégia dele é simples. 2 Coríntios 4:4 é a continuação dessa parte aqui que a gente está lendo agora, sermos expostos à glória de Deus. Ele fala, o príncipe, o Deus desse mundo não quer que vocês sejam expostos à glória de Deus, porque eles sabem que vocês vão ser renovados. Batata, acabou, morreu Maria Preá. O Senhor Deus vai trabalhar mais e mais, mediante ao espaço que você der na sua vida para Ele. Aí é que Ele vai trabalhar na sua vida. Deus, Ele é um trovão gentil. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é inigualável. Mas Ele não entra se você não der permissão. Esse é o trabalho externo que o Espírito Santo faz. E tem o trabalho interno. Porque a exposição à glória de Cristo de nada vai adiantar se Ele não fizer uma coisa que meu pai me diz e chama e mais ensinou a mim e o Mateus desde que a gente é criança. Qual é a maior grandeza de um homem, meu filho? É a humildade. Se você não reconhecer que você pode aprender com qualquer pessoa, se você não reconhecer que você não é nada, que você é pecador, não adianta nada você ter tudo no mundo. A maior grandeza de um homem é a humildade. O Espírito Santo, Ele te bombardeia de graça, Ele tenta te bombardear de acordo com o que você deixa de graça e glória. Mas se Ele não entrar, mediante a permissão da minha humildade, de reconhecer que eu preciso dEle, se Ele entrar aqui, Ele vai explodir o coração de pedra, Ele vai tirar o que não presta, Ele vai pegar o coração de carne, vai colocar aqui dentro. E quando Ele colocar aqui dentro, meu irmão, a gente vai abraçar de verdade a verdadeira humildade. E vai abraçar de verdade a verdadeira humildade. E vai abraçar de verdade. E aí o que é que a gente vai fazer? Dar a glória de verdade a quem merece toda glória e toda honra. Porque toda glória tem que ser dada a Cristo. E quem é humilde dá glória a Cristo. Quem é humilde se abaixa para o outro levantar. Quem é humilde não se exalta. Quem é humilde se exalta no Senhor. Quem é humilde faz com que Deus seja tudo na sua vida. Quem é humilde mostra Cristo como seu verdadeiro tesouro, porque reconhece que não é nada. Esse é o trabalho interno do Espírito Santo. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. E aí, meu amigo, a gente é exposto a toda a glória de Cristo quando nós decidimos ser. E aí, quando esse trabalho interno e quando esse trabalho externo acontece, a adoração racional, o nosso culto racional de Romanos 12, acontece como deveria acontecer. Porque tudo, quando eu tenho esses dois trabalhos na minha vida, o meu andar, o meu falar, o meu trabalhar, o meu agir, tudo isso vai ser para quem? Para a honra e glória de Deus. E aí a gente vê os resultados, o que é que significa eu ser renovado, o que é essa minha adoração. É engraçado como Paulo, ele escreve de uma forma simples e difícil ao mesmo tempo.
Mas é simples perceber o que vem depois de Romanos 12, essa parte do renovar. É você amar, é você ser educado, é você se juntar com pessoas humildes, é você não negar o evangelho a ninguém. É que nem aquele ditado da Gabriela, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu faço isso porque eu fui criado assim. Não, eu faço isso aqui porque está no meu gene. Meu amigo, você crê que Deus pode tudo? Então por que você não crê que Ele pode te transformar? Outro ponto que eu estava querendo tocar tem o respeito às autoridades. O brasileiro está com a mania de dizer que o gigante acordou. O gigante acordou, mas o gigante não se educou. Por quê? Qual é a diferença? Estou tirando os cristãos do meio. Os que são realmente cristãos. Qual é a diferença do brasileiro que está lá embaixo para o brasileiro político? Nenhuma. O político é só uma pessoa que teve uma oportunidade melhor de ganhar dinheiro. Para tudo brasileiro tem o quê? A gente é o único povo conhecido pelo jeitinho brasileiro. Isso é uma vergonha. Tudo a gente ganha, acha um jeito de sair ganhando. E não é isso que o político faz. E a gente está falando mal dos caras. E a gente faz a mesma coisa. O gigante acordou, mas não se educou. Não melhorou, não se renovou. Queria que todo mundo pudesse abrir em Romanos 8, só para a gente finalizar. A decisão de se renovar é nossa. A decisão de mudar de vida é nossa. Tudo é possível para aquele que crê. Para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível. Talvez você não tenha mudado de vida ainda, porque você está tentando fazer isso com as suas próprias mãos. Não é você quem faz, é o Espírito Santo do Senhor quem faz. Você só tem que escolher as coisas certas e tomar as decisões corretas, não dar brecha para o inimigo. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu queria que minha vida fosse mais assim, dominada pelo Espírito. Eu queria. Porque ninguém é perfeito. Ninguém nunca vai ser perfeito até o dia de Cristo. Mas nós temos que viver em busca da perfeição, mesmo sabendo que nós não vamos ser perfeitos. Temos que buscar sempre a renovação por meio do Espírito Santo de Deus, nos expondo à gloriosa presença de Cristo. Permitam-se ser transfigurados pelo Espírito Santo do Senhor. Permitam-se. E vocês vão ver o quanto que isso é a melhor coisa da vida de vocês. Amém? Que Deus os abençoe. Filho. Olha isso.